Boa noite, Coelho. Boa noite, Homero, tudo bem? Ai, eu não sei nem como eu estou sorrindo nesse momento. Eu sei o motivo do meu sorriso. Bem, esse é o primeiro programa de crossover do Hub de Podcasts do Huddle. Eu estou aqui representando o Packets e você está aqui representando o Gold Rush. Gold Rush. E vamos falar da rodada divisional da NFC, em que o Packers foi até Santa Clara para enfrentar a Seed 1 49ers, e foi um jogo extremamente memorável, eu acho que foi espetacular. E talvez o motivo do meu sorriso seja poder dizer que fechou, não com chave de ouro, mas fechou com muita dignidade e muito sentimento de vamos para um futuro brilhante para esse time jovem do Packers. Eu concordo com você. Assim, eu diria que mesmo, né, eu que fiquei ali, comecei a assistir o jogo bem confiante, assim, né, por saber de tudo que envolve o meu time, né, tudo que envolve o 49ers, a capacidade de ataque, de defesa do time, de tudo. Mas o jogo se mostrou um jogo bastante. Bom, pra você tirar uma ideia, eu demorei 1h30 para dormir depois do jogo. Fiquei na cama refazendo um monte de coisas inclusive que eu quero depois, a gente vai conversar aqui. Exato. Mas eu acho que o torcedor do Packers tem sim que ficar bem esperançoso de que essa reconstrução, né, que o Packers vem fazendo, desde da dispensa do Rodgers e essa aposta no Love, é uma coisa que deu certo, né? E que é realmente uma reconstrução, mas que ela está assim, ela tá apontada na direção certa, né? Se não tiver nenhum erro de rota, a direção é essa. A gente sabe que, enfim, o time envolve muitos jogadores, envolve muitas coisas, cada temporada é uma temporada, mas a gente tem que sempre acreditar que para construir realmente algo, você tem que seguir um caminho, né? E a forma como o Packers trabalhou com o Love, a forma como o Packers trabalhou com esse time, foi uma coisa bastante impressionante. Eu até estava lembrando, antes da gente entrar no programa, que no meio daquelas 5 semanas, que foi aquela pior sequência de derrota do Packers na temporada, você esteve no Huddle Podcast durante 3 semanas, exatamente nesse período. E aí, naquele momento, eu até falei, sabe, esse é um ano para avaliar realmente o Jordan Love. E na época eu falei que, pelo que eu vi do Jordan Love, o Packers pode confiar nele, pode construir ao redor dele, porque o que está acontecendo nesse time é que você tem um grupo de recebedores de primeiro e segundo ano. E pior, não é de primeiro e segundo ano. Os teus jogadores aí de segundo ano, você teve lesão do Dobbs, você teve lesão do Watson, então você teve um time que estava muito dependente de calouro mesmo, sabe, ao redor do Love. E era um time que estava se virando com isso, sabe? Problemas na linha. Aliás, o Dobbs jogou muito bem, hein, quando foram Niners. Muito bem, muito bem. E assim, era um time que estava com problemas na linha, tanto que eles começaram a rotacionar o left tackle e right tackle, uma coisa que ninguém faz na NFL, por causa exatamente de problemas, até achar a consistência. O Zach Tom acabou se concretizando como left tackle e jogou muito bem nas últimas semanas. Então, assim, naquele momento eu falei que, mesmo com aquelas derrotas, era avaliar o Love estava sendo uma temporada de sucesso. E até mesmo o Packers perdeu alguns daqueles jogos por uma posse. Eu acho que todas as derrotas foram por uma posse naquele período, inclusive. Foram todos jogos muito apertados. E ele teve algumas interceptações que foram exatamente como a do final do jogo de sábado. Mas eu lembro que eu comentei isso, né? Que o Love estava colocando o Packers na posição de brigar pela virada, assim, nesses finais de jogos, exatamente porque ele forçava a bola. E muitas vezes ele forçava a bola e ele conseguia bons passes, e ele conseguia manter o time em campo. E algumas vezes não. Então gerava essas interceptações que eram bastante frustrantes no final do jogo, mas eu ainda preferia a atitude do Love de brigar realmente, sabe, para manter o time em campo, do que a gente tinha anteriormente com o Rodgers, que era um cara que não brigava pelo time, ele brigava pelo próprio status.
Então, se ele jogasse uma bola para fora, ele tinha uma interceptação a menos no currículo dele, e aí, lá no fim, ficava mais bonito na ficha de stats, mas ele jogava o futuro do time pela janela, entendeu? Então, assim, isso era uma observação que eu cheguei a fazer, cheguei a discutir sobre isso com o Xavier no programa, e eu falei, cara, o Love é um cara que ele mostra que ele vem jogar pelo time. E aí, olha só, para trazer essa questão do que mudou o Packers de lá para cá, 31 dos 32 passes para touchdown do Jordan Love na temporada foram para jogadores de primeiro ou segundo ano. Isso é o maior número de passes para touchdown para jogadores de primeiro e segundo ano desde 1967, ou Olha seja, só. e só é desde 1967, e não dizer desde sempre, porque só em 1967 que se estabeleceu o formato de draft que é hoje. Antes disso, você não teria como dizer, porque não existia essa estrutura de draft. Então, desde que o draft existe como draft, e você tem jogadores de primeiro e segundo ano nesse formato, é a primeira vez que você tem 31 passes para jogadores de primeiro ou segundo ano. Impressionante, é impressionante. O que, mais uma vez, né, é o time mais jovem a se classificar. Acho que foi a média de idade mais jovem, né? De mais todos jovem, que estavam no Isso. E é o time mais jovem desde na década de 70, acho que teve um time, 60 ou 70, teve um time que era, no geral, era um pouco mais jovem que o Packers, a média, mas não venceu nos playoffs. E como ataque, é o ataque mais jovem da história a se classificar para os playoffs, só entre os jogadores de ataque. E foi o primeiro isso e quer o time dizer mais jovem. Longevidade, né? Futuro, né? Exato. Não, exatamente, porque você tem um time de ataque com jogadores que tem aí 4 anos de contrato que você não precisa se preocupar. E até eu vi o Adam Schefter falando essa semana que jogadores de ataque, wide receivers especialmente, eles costumam ter um breakout year por volta do seu terceiro ano na NFL. Ou seja, se o Packers tiver o breakout desses jogadores no terceiro ano, a gente está falando talvez do melhor corpo de recebedores da liga do ano que vem e no próximo, né? Porque você tem jogadores chegando no terceiro ano no próximo e depois você tem em 2025 mais jogadores também entrando no seu terceiro ano. Então, promete muito esse corpo ofensivo do Packers. Mas aí, em relação à vitória nos playoffs, é o time mais jovem da história a ter uma vitória nos playoffs. E o primeiro time de Seed 7, e não só desde que existe um Seed 7 nesse novo formato, mas antigamente, quando existiam 8 times no playoff, nunca um time do Seed 7 havia ganhado um jogo. Então, historicamente... E não ganhou do vento, né? Ganhou do Seed 2. Queira ou não, tudo bem, ganhou do Cowboys, destruiu o Cowboys, tudo bem. Mas se você pegar a campanha do Cowboys, e você falar, o Cowboys foi o Seed 2, se você pensar nesses números, não ganhou do vento, né? Não jogou contra o vento. Então, assim... E eu acho que o jogo contra o 49ers foi um jogo extremamente expressivo para mostrar a qualidade do Packers e tirar um pouco aquela impressão de que foi um acaso que ele fez com o Cowboys. Porque se você pegar os números do primeiro tempo, o Packers poderia ter colocado 21-7 no 49ers, porque ele teve 3 campanhas na Red Zone e infelizmente saiu com 2 field goals. Mérito da defesa do 49ers. Então se você... Acho que teve, teve eu acho que teve uma pequena falha, né, também um jogo como esse, onde os dois times estão bem, onde teve um intemperismo, né? A chuva, né? Que ia e voltava, e a gente sabe o quanto isso interfere em jogos, né? O Brock Purdy chegou a usar luva no primeiro quarto, não deu certo, ele tirou. Eu acho que foi o fator que atrapalhou o Love no último lance, na segunda interceptação dele, porque ele corre para a direita, lança contra o movimento do corpo, mas não foi só isso. Se você olhar o lance, a bola, tem um lance da linha do campo, a bola chegando por trás, né? Por trás da defesa do Niners, e o Dre Greenlaw chega para interceptar, a bola ela vem rodando. Ela
seguramente saiu errado da mão dele. Ela não vem com spin, ela vem rodando. Então, ela pode ter escorregado da mão dele também a bola. Né? Sim, não foi só o lançar contra o movimento do corpo, foi também a bola tá molhada, porque apertou muito a chuva depois do TD do McCaffrey, que foi de corrida. Né? Então, assim, eu acho que com todas essas coisas, esse jogo ele foi um jogo decidido nos detalhes. Exato. E teve 2 detalhes que eu acho muito importante, que daí você não pode pôr a culpa, você não pode exclusivamente nos jogadores. Não. Teve um momento que foi assim, o Packers começou com a bola, né, o jogo, fez a primeira campanha, chegou na red zone e chutou o field goal. Tudo bem, normal, pontuou primeiro, é o que você deve fazer se você tem a bola na primeira campanha. Uma campanha longa e tal. 49ers veio, 3 and out. Eles tiveram a chance da segunda campanha. De novo, ele meteu uma campanha longa, e aí ele chegou naquela 4ª-1, ele tentou o touch push e ficou preso e não passou. Era uma bola para chutar. Eu concordo que era uma bola para chutar, e se ele quisesse brigar por aquela jarda, vamos lá, o Packers não teve nenhum touch push na temporada, esse não era o momento de ter um. Você tinha um Aaron Jones correndo muito bem, e mais do que o Aaron Jones correndo muito bem, ainda existe uma questão que é a seguinte: quando você alinha com o teu time, com o Aaron Jones no backfield, com os teus recebedores, você não diz para a defesa, eu vou fazer isso. Você não diz para a defesa, para uma das defesas mais intensas da liga, eu vou fazer isso, então vocês me parem. E eu acho que o erro que o Packers percebeu, porque você encarar um touch push contra Dre Greenlaw, o Warner, e de frente com o center tava o Arik Armstead, você não vai passar. Exatamente. Você não vai passar. O Warner subiu a mão por cima de todo mundo e parou a mão no capacete dele, cara. Ele abaixou a cabeça para passar e o Warner empurrou ele de volta. Então, assim, eu diria que estava na frente dele. Exatamente. Então, assim, eu acho, e aí vem uma questão até um pouco crítica do próprio LaFleur. O LaFleur, ele é um cara muito inteligente. Ele, mais uma vez, ele e o Shanahan se conhecem muito bem. Mas eu acho que o LaFleur, ele tem um ponto que, nesse momento, eu acho que para ele vai fazer muito bem. Que ele precisa aprender a ter um pouco mais de malícia. Porque ele não tenta esconder muitas vezes o que ele vai fazer. Então, por exemplo, o motion e o play action, sabe, eles fazem parte do playbook, entende? Então, você mascarar as suas jogadas, você, tipo, trabalhar a movimentação para você conseguir fazer as leituras da defesa, isso faz parte do playbook, é o mindset dele. Mas existem momentos em que ele tem que vender uma coisa para entregar outra. E eu acho que é aí que falta um pouco de malícia, porque e é exatamente esse ponto que a gente tem, que você trouxe. Olha a defesa que tem na tua frente e entende que se você for você for franco contra essa defesa, você só vai dificultar a tua vida. Então, faz aquela formação que dê dúvida na defesa. O Aaron Jones estava correndo muito bem. Se você tem o teu Aaron Jones no teu backfield, você vai ter que deixar a defesa alerta, os linebackers, principalmente com os gaps. Você vai ter que deixar eles alerta, porque o Aaron Jones, correndo como ele estava correndo, ganhar, não era nem uma jarda, era quase meia jarda. Jardinha magrinha, né? Pro Aaron Jones ganhar aquilo, você está dizendo que é de graça. E aí você tenta ganhar na força bruta contra um dos melhores front seven da liga, com aqueles linebackers que são os linebackers mais intensos e mais físicos que o Packers jogou contra. Então, para mim, essa foi uma chamada errada. Não quer chutar, quer ir pro TD, quer fazer isso com agressividade, faz com a inteligência daquilo que você faz bem, não faz com algo que você nunca fez na temporada inteira. Então, e aí, esse tipo de detalhe ganha e perde jogo, né? Então, aí, 3 pontos. Você vê, a vitória do 49ers foi por 3 pontos. Ele podia ter chutado essa bola e feito esses 3 pontos. Falar, não vou pro TD, porque eu vou abrir 6 pontos, ele estava 3-0. Aí o que acontece? Ele entrega essa bola,
o 49ers pega essa bola e capitaliza isso no primeiro TD do jogo. Exato. Então, ele podia ter evitado duas coisas. Ele podia ter feito os 3 e evitado o 7 do 49ers. E ele não fez isso. Então, é um detalhe. Na hora, ele não pensou nisso. Na hora, ele pensou em fazer aquela jardinha magra lá e ir entendeu? E tentar mais 3 pro TD e talvez chutar numa outra oportunidade. Mas, naquele momento, faltou essa malícia de, eu vou abrir 6 pontos nesse time aí, porque... E aí, claro, os outros 3 pontos que eu ia dizer, que aí foi detalhe, foi o chute que o menino deu errado, que também o 49ers, a partir daquele ponto do campo, capitalizou o outro TD do McCaffrey. Porque pro o 49ers naquele momento, isso é bem importante, sabe, a gente avaliar, porque pro 49ers naquele momento, eles poderiam fazer um field goal e empatar a partida e levar para uma prorrogação. Isso também muda a chamada, porque se o 49ers tivesse aquele último drive precisando fazer um TD para empatar, para não perder, provavelmente ele não poderia comer o relógio como ele comeu, porque ele ainda teria que guardar tempo, talvez para um próximo drive, talvez para tentar um onside kick, não sei, qualquer coisa, porque assim, o que acontece quando você pode andar o campo inteiro, consumir o relógio inteiro, e você só precisa de um chute, sabe? Tipo, é uma coisa. Quando vocês precisam de um TD, é outra. Então, o 49ers, e aí tem um pouco mais de defeito do Packers, porque quando o Packers entra com uma defesa de contenção, para mim, eles perdem muito, sabe? O Packers tinha que ter uma defesa mais intensa, porque o que eles fazem naquele momento, eles dão muito campo pro 49ers, eles recuam a defesa, eles deixam o 49ers avançar em campo, e cara, você não tem um relógio favorável. E sabendo que o 49ers é muito bom em bolas curtas, né? Aquela bola meio curta que sai pro Kittle, que foi muito usado, que sai pro Debo, o Debo não estava em campo, mas sai pro Ayuk, o Ayuk faz aquela rota cruzada, recebe rapidinho no meio. E eles são muito bons em ganhar jarda depois da recepção. Então, muito, por causa desse tipo de movimento. Sim. Então, o que acontece? Se você recua a sua defesa e o 49ers recebe a bola curta e ganha essa jardinha, né? Cara, isso aí né? No programa, no Hub que eu fiz, eu falei muito sobre isso, né? O 49ers tem 4 jogadores, 4 jogadores do ataque com mais de 1.000 jardas. E essas 1.000 jardas a grande maioria é de jardas após a recepção. O tight end, que é o Kittle, ele tem 1.000 e tantas jardas. O McCaffrey tem 2.023 jardas, sendo que 850 dessas jardas dele são de recepção e não de corrida, cara. E é engraçado que você trazendo essa informação, você responde exatamente aquela nossa conversa off-topic antes de começar o programa. É por isso que o Brock Purdy tem tanto hater. E é a mesma coisa que com o próprio McCaffrey, o próprio Mahomes. O Mahomes, ele tinha muito hater, porque tem os dois fatores, né? O time tá ganhando muito, o QB chama muita atenção, os outros times pegam ele pra Cris pra ele ser o rei, pra ser hater dele. Mas assim, o Mahomes tem uma coisa que o Purdy não tem, né? Ele é fireworks pra caramba, né? Ele é fogo de artifício pra caramba. O jogo dele tem aquelas jogadas extraordinárias e tal, e aquilo deixa as pessoas mais bravas ainda com ele, cara. Mas essa questão, principalmente de jardas depois da recepção, e você ter muitas armas ao redor do QB, é o que faz as pessoas duvidarem do próprio QB, entendeu? Então, por exemplo, o 49ers, o McCaffrey chama muita atenção, o Kittle chama muita atenção, o Ayuk chama muita atenção, o Debo chama muita atenção. Então, quando você vê... O James recebeu bola pra caramba no meio, né? E aí, quando você vê, por exemplo... Exato. E aí você vê, por exemplo, essas comparações entre os QBs e você vê os números dele, é fácil para a galera dos outros times falar, mas também olha quem ele tem ao redor dele. O cara só faz o passe simples, tá todo mundo aberto, e aí, tipo, para ele é fácil ter número. Então, tipo, o que transforma a galera em hater é isso. É a mesma coisa, o Mahomes sempre teve esse tipo de hater. O que falam que é o maior de todos os tempos, que é o Brady, a vida inteira foi acusado de ser um QB de sistema. Só que a vida inteira ele foi um QB de sistema e o cara tem 7 anéis, né? Não cabe tudo numa mão só. E muito do que a gente... muito do que a gente sabe sobre o Brady, a gente sabe agora. Então, por exemplo, essa semana eu estava vendo uma reportagem falando, o Edelman falando que
sempre eles reuniam, o Brady reunia o time, ele tinha um grupo tipo de e-mail, coisa antiga, tá? Ele tinha um grupo de e-mail que ele controlava com todos os jogadores do ataque, eles assistiam os vídeos, eles levantavam os erros e eles se faziam... eles, como que fugiu o termo que eles... autocrítica? Accountability. Eles que se responsabilizavam pelos erros do jogo anterior. Então, eles tinham um grupo de discussão por e-mail entre os jogadores do ataque, que era o Brady que organizava, e não tinha técnico, não tinha ninguém da comissão, eram os jogadores tomando responsabilidade pelo que eles faziam em campo. E eles também faziam um estudo dos adversários entre eles, além dos treinos do time. E o Brady era o cara que organizava isso. Então, aí eu até achei interessante, porque saiu a reportagem sobre o Jordan Love, né, recentemente também, que toda segunda-feira ele fazia um encontro na casa dele com os receivers, tight ends, jogadores do ataque e jogadores da defesa que quisessem participar também estavam convidados, em que eles jantavam junto, assistiam um vídeo e discutiam as coisas. E eu achei interessante esse paralelo. Só que o Jordan Love a gente ficou sabendo agora porque mídia social, todo mundo fala um monte e todo mundo sabe o que está acontecendo. O Brady a gente só ficou sabendo agora que ele fazia isso desde o começo da carreira dele. Porque agora ele está aposentado, muita gente está tá participando de podcast, essas coisas assim, e tá falando. Ninguém pode duvidar de que o Brady era um líder. Sim, com certeza. E a minha mãe sempre dizia, líder ninguém vira, né? Você nasce líder. Minha mãe sempre falava isso. Um líder nasce líder. As pessoas seguem ela porque ela sabe o que fazer na hora certa e as pessoas ouvem e falam, caramba, né? Então, ele era um líder natural e isso está provado. Eu vi uma entrevista essa semana num podcast do 49ers americano lá, é tipo um 49ers TV lá, que eles têm, não é esse o nome, mas é por aí assim e tal, e teve uma entrevista nessa entrevista tava o Bosa e oh meu Deus, fugiu o nome, o menino que veio o amigo do Bosa, do outro lado da linha lá. O Chase Young? Exatamente, o Chase Young. Nossa, fugiu o nome do Young aqui. Os dois conversando. E o Young fala assim na entrevista, falando sobre o Brock Purdy. Ele fala, o Brock Purdy é a melhor pessoa do vestiário. Ele conversa com todo mundo, ele parece um garoto tímido, mas ele vai em todo mundo, ele conversa, ele elogia, ele fala, e ele é um cara que faz você querer jogar por ele. Ele fala, os jogadores de defesa entram em campo querendo jogar pelo Purdy. Ele fala assim, imagina o ataque. Por que o ataque tá indo tão bem? Porque o ataque joga para ele. Ele fala, nós da defesa, cara, nós jogamos para ele. Que a coisa que o Brock Purdy mais ouve na sideline é a galera da defesa passar por ele e falar, Brock, we got your back. Né? Vai que a gente segura a sua. Então, assim, ele é um tipo de líder diferente também, né? Isso também é liderança, né? Você não precisa ser espalhafatoso, você não precisa chegar gritando, você não precisa... Esse jeito que ele faz no vestiário, que os caras falam que ele é a melhor pessoa de vestiário que eles já tiveram na vida. Olha só, os caras, o Young e o Bosa dizendo isso. O melhor cara de vestiário que a gente já teve na vida. Ele é a melhor pessoa dentro do vestiário. Ele lidera conversando individualmente, baixinho, você não ouve ele falar, mas todo mundo quer jogar para ele. Todo mundo fala, cara, vamos jogar para esse cara. Então, e é engraçado porque os dois times eles são quase muito um espelho um do outro, né? Eu até comentei isso na semana passada. E até um pouco essa característica, o que é o Brock Purdy, como ele é, tipo... E o Jordan Love, eles são muito parecidos. Eles são uns caras muito... Eles parecem muito sensatos, muito centrados. Não são, sabe, esses caras, tipo, cheio de querer ser, tipo, o bambambam da coisa. Essa é a primeira temporada completa dos dois, né? O Jordan Love... O Jordan já estava foi draftado um ano antes, né? Ele foi draftado em 2020.
Então, assim, ele tá há 3 anos como backup do Rodgers. Só que quando eu fiz aquele. A gente Ele fez entrou no aquele passado, mas episódio. era o terceiro QB, entrou numa Né? fogueira desgraçada e deu conta do Exato. recado, né? O que valeu para ele o QB1 esse ano. Uhum. E eu até fiz essa análise porque, como eu acompanho muita gente de Wisconsin mesmo, sabe? Os podcasts, os blogs e a galera realmente da região. Minha prima mora lá, então, tipo, tem todo esse contato. Eu sempre vou meio que pra fonte, né? E muita gente falava sobre o Love, falava coisas muito interessantes que não aparecem na grande mídia, né? Primeiro, o Rodgers, ele não chegava nos OTAs, ele não chegava para pre-season. O Rodgers basicamente chegava para a temporada. E então, assim, você tem jogadores de primeiro e segundo ano. Esses jogadores no ataque, quando eles chegaram em Green Bay, final de abril, depois do draft, quem estava lá para receber? Jordan Love. Quem fazia todo o programa de off-season, install de playbook, todas as rotas, enfim, tudo com esses jogadores, que era o cara que era o anfitrião do Green Bay Packers, Jordan Love. Quem fazia toda a programação de off-season com o LaFleur? Jordan Love. Isso todos os jornalistas do Packers, eles sabiam, eles acompanhavam. Então, quando vem a notícia da trade, e os jogadores começam a assumir realmente a postura de defender o Jordan Love, é exatamente isso que eles falavam. Ele sempre teve a atitude certa, a maneira certa de lidar com tudo. Ele esperou a vez dele fazendo tudo o que ele poderia da melhor forma possível e nós confiamos que ele é o nosso quarterback. O Aaron Jones foi o primeiro a falar publicamente e assumir publicamente, tipo, que ele apostava no Jordan Love. E aí, tanto que quando sai toda aquela notícia da trade e tal, o Jordan Love, ele leva todos os recebedores, eu acho que foi para Califórnia, porque ele é da Califórnia, né? Ele leva todos para Califórnia. Aí eles fazem toda uma programação de off-season juntos, antes da programação oficial do Packers. Então, já tem todo esse lado do contato entre ele, o Watson tava lá, aí todos os calouros que ninguém nem conhecia. E aí, quando eles chegam para jogar esse ano, existe toda uma aura ao redor do Green Bay Packers de união, porque sai o Aaron Rodgers, aí meio que o país inteiro considera Green Bay Packers, lixo, Aaron Rodgers no Jets, maravilhoso, Super Bowl. E aí, esses jogadores, eles criam eu acho que é um senso de união muito forte entre eles mesmo, e o Packers estreia de forma espetacular, ganhando do Chicago Bears em Chicago, dando uma surra no Bears em Chicago. E aí, na segunda semana que vem aquele jogo contra os Saints em casa, eles estão perdendo de 17-0 e eles têm uma virada espetacular no último quarto. Que o Jordan Love, exatamente, 18-17 no último quarto, com TD e 2 pontos do Love. Então, sabe, esse time começa a se unir muito. E eles perdem jogos por uma posse. Eles perdem por uma posse do Falcons, eles perdem por uma posse de praticamente todos os times daquela sequência de 5 jogos. E sempre essa última posse ou o time vai e consegue pontuar e a defesa cede um field goal, como foi contra o Giants, por exemplo. A defesa cede em 40 segundos um field goal para perder o jogo. Sabe, tipo, essas coisas que a defesa do Packers fez essa temporada. E assim, chega a ser maluco. Eu até fui uma das pessoas que falou recentemente que as últimas 5 semanas, e principalmente os playoffs, eu acho que, para mim, se eles sustentassem o contrato do Joe Barry por uma próxima temporada, eu digo ok, eu aceito. O que eu vi durante essa temporada me parecia inaceitável o Joe Barry continuar como coordenador de defesa. Porque eu falei disso também nos vídeos. O Packers tem 7 picks de primeiro round na defesa. É uma defesa com jogadores muito, muito bons. Só que eles estavam muito mal organizados. Os problemas que eles tiveram com o Jerry Alexander foi exatamente porque ele não concordava com algumas chamadas e ele falava que no fim das contas você tem que fazer aquilo que mandam você fazer e as coberturas estão erradas e são chamadas erradas de cobertura. Então, você teve um momento ali de um rompimento no vestiário, principalmente da defesa.
que parecia que isso ia custar o contrato realmente do Joe Barry, mas o Joe Barry resolveu acordar e o Packers jogou muito bem defensivamente nas últimas semanas. Por exemplo, até o próprio jogo contra o 49ers a defesa jogou bem, porque jogou contra o melhor ataque da liga. Jogou contra o melhor ataque da liga, até faltando 1 minuto e 7 segundos estava liderando, o que pode deixar uma defesa meio, né, mole em alguns pontos, mas enfim, aconteceu. Mas de qualquer forma, para mim, e exatamente essa questão que você falou assim, sobre os vamos lá, né? detalhes... Não tomou o TD de qualquer um, né? Tava na red zone e tomou o TD do McCaffrey, que, pô, quem que evitou o TD do McCaffrey essa temporada? Exato, Entendeu? exatamente. Exatamente, eles estavam segurando uma temporada, eles seguraram, e eles seguraram o McCaffrey, em grande parte do jogo, eles seguraram o McCaffrey abaixo de 100 jardas. O último drive que o McCaffrey passou de 100 jardas. Então, assim... Esse último drive foi o drive padrão 49ers mesmo. E né? se você for parar para pensar, vamos lá, eu até falei do risco dos jogadores ficarem 3 semanas parados, porque já aconteceu de times muito superiores perderem depois de ficar 3 semanas parados e entrar em campo sem ritmo. Então, assim, a gente até pode levar um pouco para essa leitura, porque o 49ers pode ter entrado no jogo um pouquinho sem ritmo, por causa das 3 semanas parado. Aí o Packers começou um pouco melhor, o 49ers foi pegando o ritmo ao longo da partida. Talvez até sabendo disso, o 49ers fez um plano de jogo já para isso também. E o Packers, infelizmente, também foi cansando, né? Porque dá para ver, porque os jogadores vinham, e essa última semana especialmente, né? Porque viagem para Dallas, volta para Green Bay, sai de Green Bay, vai para São Francisco, depois de um jogo tão intenso, sabe? E 5 semanas, né? Que, vamos lá, são 5 semanas de playoff para o Green Bay. Então, no final do jogo, até acho que emocionalmente começa a pesar, sabe? Você faz aquele último TD, você abre vantagem no placar, e final de jogo... Só fez campanhas longas, né? Não teve nenhuma campanha curta, né? Foi muito bom. O ataque do Green Bay foi muito bom, só que infelizmente você dá a bola pro 49ers, que é o melhor ataque da liga, e você dá a bola para eles. Porque foi o chute que deu errado, né? O chute que o menino errou, já pegou a bola na linha de 40 da defesa. E aí você dá mais curto que o normal, né? Exato. E você dá um campo curto para eles, para parar esse time que tem tanta arma. E aí eu acho que a defesa estava sentindo o peso um pouco do jogo. Eles não eram mais tão intensos ali naquele final. E aí a defesa entra em campo mais uma vez, precisando de mais um drive. E aí, claro, a experiência fala, né? Porque o Jordan Love, naquele momento, ele poderia ter rifado aquela bola e vamos pro próximo. Ele tinha tempo para isso, entendeu? Mas aí a garra, o espírito competitivo, a necessidade de forçar. Ele pode ter visto a jogada ali, e ele estava bem no jogo. E ele estava bem no jogo. Muito bem. Não era uma coisa dele falar, puta, eu só fiz cagada até agora, eu vou jogar essa bola para fora. Não, ele estava muito bem no jogo. O ataque estava bem no jogo. Muito bem no jogo. Eu também, eu concordo que ele não foi sacado, não foi sacado, ele soube lidar com a pressão, ele fez passes inacreditáveis nesse jogo. Aquele passe na lateral pro Dobbs, ali para continuar a terceira descida em movimento. Aquele passe foi mais bonito do que aquele passe que a gente assistiu a semana passada inteira do Rodgers pro Cook no jogo de Dallas de alguns anos atrás, que eles repetiram aquela jogada a semana inteira, né? E esse passe do Love foi mais bonito que aquele. E se o Packers tivesse vencido esse jogo, esse passe ia estar passando todo dia na TV. Mas enfim. E aquele passe foi em movimento também e tal. E eu vi uma imagem da linha do campo, aquela bola chegando em câmera lenta, cara, o spin dela vem perfeitinho. E ela cai certinho na mão do Dobbs, cara, que coisa incrível aquele passe. Certinho, porque tem um jogador de defesa na frente ainda, né? Porque a bola encobre o jogador de defesa e cai. O não tá tão longe assim, né? Não tá tão longe assim o jogador, né? O jogador do 49ers. Então, assim, pra mim... Cara, de tudo que a gente falou, assim, e eu vejo hoje essa posição do Green Bay, isso me reporta o caminho que o 49ers fez para chegar até aqui. 6 anos! 6 anos! Para chegar até aqui. Por quê? Quando que começou toda a virada do 49ers? O 49ers teve 2017. Teve aquele Super Bowl contra o Ravens, que 12. 12, né? Que foi aquela... Teve o blackout no estádio, que, né, uma loucura, era o Kaepernick ainda e tal. Na temporada seguinte, acontece uma série de problemas
que culmina com a saída do Kaepernick em função de política e tal. Mas a gente sabe que houve um racha de vestiário no ano seguinte. E justamente entre o Kaepernick e o Jim Harbaugh, que era o nosso... Foi campeão esse ano até pelo college, né? Depois ele sai e ele não aceita mais time nenhum na NFL, ele volta para o college, ele vai para o Wolverines, que já era o time dele, foi campeão esse ano, inclusive, né? Ele fez, acho que amanhã, na verdade. Amanhã acho que é a segunda entrevista dele com o Chargers. Eu acho que ele vai acabar indo pro Chargers. Mas ele não tinha saído desde aquela época, é a primeira entrevista dele em NFL, né? Ele ficou desgostoso, ele saiu fora, e o grande lance foi um racha entre ele e o Kaepernick de vestiário, que dividiu o time, porque metade do time achou que o Kaepernick estava certo, a outra metade ficou ao lado do HC, mas houve um racha e ele foi embora. E os dois acabaram saindo, na verdade. E o 49ers, nesse ano seguinte, teve direito a pick 2, né, cara, do draft. O 49ers teve uma fase de 5 anos depois daquele Super Bowl em baixa. E aí, depois do Super Bowl de 17 ali, e aí tem a primeira temporada que eles trazem o John Lynch, e aí trazem o Shanahan. O John Lynch... fazer a reconstrução, né? Exato. E o John Lynch, ele era especialista em scouting, de draft. Então, quando eles trazem ele para ser GM, na época eu já fiquei bem interessado, porque para mim isso foi, um time que tem bastante pick de draft, ele tem bastante potencial realmente de subir, porque vai pegar aí as picks eu não lembro se era primeiro ou segundo round, que é primeiro ou segundo overall que ele tinha. Segundo overall. Aí vai pegar uma pique alta, com um GM que é especialista em scouting de draft, aí traz o Shanahan e vai construir um time forte. E construiu um time forte bastante rápido. E teve uma característica esse draft, porque assim, além de ser a segunda overall, como teve uma debandada do time, eles reestruturaram toda a comissão, eles tiveram muitas compensatórias, né? Teve muitas compensatórias que a própria liga dá para quem perde alguém da comissão, né? Não, e ele ainda estava no centro de toda aquela discussão sobre o Kaepernick, porque depois das mortes lá em Charleston, e aí ficou toda aquela comoção nos Estados Unidos, aí começou todos os protestos, aí o Kaepernick liderou esses atletas que estavam ajoelhando durante o hino, aí teve até o esquema até na NBA, né? E o próprio esquema do próprio Trump, que na época ganhou a eleição e dizendo que tinha que demitir o cara, sabe? Então, assim, essa reconstrução do 49ers foi um processo muito inteligente, porque você consegue ver o momento em que eles tomaram as atitudes de reconstruir o time, e você vê que dali para frente, sim, o time passou realmente por essa reconstrução, tanto que quantas finais de conferência e um Super Bowl ele foi nos últimos anos, né? Mas aí vem essa história, essa questão toda do Shanahan. São 6 temporadas do Shanahan. 6 temporadas do Shanahan, e aí ele está construindo esse time há 6 temporadas. Algumas peças vão e voltam, vêm e vão, na verdade, né? Eventualmente ele tem que fazer ajustes, ele tem que trazer coisas novas, corrigir erros, mas isso que é muito interessante, construir na NFL é um processo. Terceira desses 6 anos é a terceira temporada seguida na final da NFC. Eles foram para aquele Super Bowl contra o Chiefs, perderam a final da NFC o ano passado para o Eagles e está de novo na final contra o Lions. E vale dizer que muito disso também, e principalmente muito de eles não terem sucesso na off-season, não ir para o Super Bowl mais vezes, esteve muito ligado também com problemas com o quarterback, lesões e coisas assim, né? O ano passado, por exemplo. O ano passado, se tivesse continuado com o Brock, provavelmente o time teria ido para o Super Bowl. E quando foi jogar com o Eagles essa temporada, né, teve muita provocação das duas torcidas, porque até jogadores do Eagles falavam: vocês reclamaram que não ganharam o jogo porque o Brock não tava, agora ele tá, vamos ver. Pois aí viram, né? Amassaram o Eagles de uma forma... E você vê, e depois daquele jogo, o Eagles terminou a temporada 1-5.
Não, 1-5 isso. 1-5. Aham. 1-5. Quer dizer, contando com aquele jogo, 1-6. Contando com Exato. aquele jogo, 1-6. Eles perderam Exatamente. 5 jogos seguidos, ganharam um só no meio do caminho e tomaram de todo mundo. Então, assim, e eles eram seed 1 naquele momento e terminaram seed 3, né? Não, 5. Desculpa, seed 5. Você vê. Porque daí Cowboys passa, Não, é eu acho que verdade. foi Aí 6, Lions na passa. verdade, a deles. Eu acho que foi 6 a deles. Eu, Senão, a deles 6, foi né? a Porque eles 6. jogaram, porque eles jogaram contra eles jogaram contra o Bucks? Não, 5, porque o Bucks Não, era foi a 4. 5, porque era o Bucks e a O 4. Bucks era o 4. Exatamente. Eles ficaram Exatamente. atrás do Assim, Bucks. Ainda, eu lembro que ainda comentei com os amigos, rapaz, os caras se de um pararam atrás do Bucks, né? o Rams foi a 6, eles foram 5, o Rams 6 e o Packers 7, isso. É isso aí. É. Então você tira uma Então, ideia, né? Muito se fala disso, né? Nós tivemos problemas, né? Nós tivemos que terminar campeonato com o Beathard, com o Jimmy G. Eu acho que o Jimmy G foi uma peça nesse processo do Shanahan, uma peça importantíssima. Não só como QB jogando em campo, mas fora dele. Porque ele era um QB limitado. Nem tanto, ele era muito inteligente, mas o esquema era feito para ele. E ele foi criado dentro do Patriots, cara, que tinha o esquema feito pro Brady. Ele foi criado lá dentro. Né? Cara, então, assim, quando ele chegou no 49ers, ele veio desse... E o Shanahan soube fazer isso funcionar com ele, cara. Ele não era o cara para ganhar um Super Bowl? Talvez fosse. Aquele contra o Chiefs dava para ganhar. Entendeu? Tava ganhando, inclusive. Aí teve aquele passe, aquela terceira para 200 jardas que o Mahomes acerta na mão do Tyreek Hill, que ali, para mim, foi uma falha defensiva, só que daí faz o Chiefs crescer no jogo. Se aquela bola é interceptada, eles não iam numa quarta para 30 e tantas jardas, para 20 e tantas jardas. Eles iam chutar aquela bola, o 49ers ia ganhar aquele jogo. Entendeu? Então, assim, só que assim, esse se eu tenho uma tia-avó que falava, o negócio de si é o seguinte, lá em casa tem um pé de si, ele quase dá fruto, mas ele não dá nada. E então... é isso, si, cara, entendeu? Não, mas a discussão do si, né? É sempre uma discussão muito divertida, porque olha só, a discussão do si, se a arbitragem não tivesse feito a palhaçada que fez no jogo entre o Cowboys e Lions, o Lions era seed 2 e o Packers não teria surrado o Cowboys como surrou. O Packers teria jogado contra o Lions. O Cowboys seria seed 3. E aí, o Cowboys sendo a seed 3, ele possivelmente teria jogado contra o Rams. Exatamente. E contra o Rams, ele poderia ter vencido. Porque de todos os times que estavam jogando essa pós-temporada, o time que tinha mais vantagem contra o time do Cowboys era o Packers, exatamente por causa da mesma coisa do 49ers. Eles jogam de maneira muito parecida, e é exatamente o jeito que eles jogam, é o pior tipo de jogo contra a defesa do Cowboys. Talvez o Cowboys tivesse passado do Rams, e talvez, independente do que tivesse acontecido, o Packers, se tivesse passado contra o Lions, estaria jogando contra o 49ers igual, porque seed 1 e seed 7. Então, assim, isso não teria mudado. Mas o Cowboys talvez estivesse vivo ainda. Sim. Então, assim, esse se, ele pode mudar muita coisa. Uma decisão de um árbitro mudou, tipo, toda a construção dos playoffs. Porque, como dizia minha tia, pé de si não dá nada, né? Ele quase dá alguma coisa, mas ele não dá nada. Exatamente. Mas, assim, mas é uma discussão que você pode... Por exemplo, o que teria acontecido se o kicker que também é Hulk, né? Do Packers tivesse acertado aquele chute. Carlson. O 49ers ia ter que fazer TD para empatar o jogo. Exatamente. E aí, se ele, em vez de empatar o jogo, ele resolve fazer uma jogada de uma tentativa de 2 pontos? Ele pode ganhar ou perder. Pode perder. Então, e aí, mais uma vez, na botânica do pé de si, ele, se precisasse fazer um TD para empatar o jogo, provavelmente não teria gastado o relógio como gastou com corrida, porque ele poderia, com campo curto, com campo curto te permite chutar um field goal só para não perder, entendeu? Mas assim,
precisando ganhar, provavelmente as chamadas seriam diferentes, o controle de relógio seria diferente, a história toda seria diferente por causa daquele chute. Então, cara, como é complicado. Então, assim, Super, né? cortando pela raiz o pad C, que a gente nunca sabe o que vai dar, e olhando para o que a gente realmente plantou e o que a gente realmente pode colher, cara, eu tô com um orgulho inabalável dessa temporada. Porque, sinceramente, eu fiquei emocionado com o que o Brett Favre falou sobre o Love. Que ele, tipo, foi tradução livre, tá? Levanta a cabeça porque você ainda pode ser o melhor quarterback da história do Green Bay Packers. Mas... Cara, olha, o que ele mostrou esse ano, não nesse jogo, mas não só nesse jogo. Esse jogo ele jogou com gente grande. Mas a temporada dele, a evolução ao longo da temporada, né? Porque assim, ele não começou esse cara a temporada, isso que é importante lembrar. Não, ele não começou esse cara. Não. Ele e aí, para mim, cara ao longo exatamente. Para mim, existem. Ó, eu vou fazer duas observações e vou te fazer uma pergunta. E essa pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta mais importante que todo torcedor do Green Bay Packers do mundo deveria ouvir a resposta. Mas assim, duas observações. Mais importante do que o Love chegar na temporada pronto é você ver o quanto ele cresceu, porque a perspectiva de teto dele é astronômica. Sim. Astronômica. Segunda observação, não foi só ele que cresceu, mas além do time, a percepção do LaFleur como play caller, como estratégia mesmo, sabe? Eu acho que pode... Pode falar, depois eu... Não, que... deu uma travadinha, dei uma travadinha, mas eu acho que eu terminei aqui a minha observação, eu dei uma travadinha, mas de qualquer forma, assim, pode fazer a tua observação, porque daí vai faltar pergunta importante que eu vou fazer para você. Não, eu até não sei se já não é a pergunta, mas assim, eu acho que o LaFleur, ele reassistindo a temporada, ele tendo agora esse espaço até, né, de releitura dessa temporada, e ele tendo essa percepção, evidente que ele vai ter, e ele percebendo esse jogo, eu acho que ele vai ganhar mais alguma coisa daquela malícia que você falou lá no começo aqui da nossa conversa, que ainda falta para o LaFleur. E pode ser que ele, depois desse jogo, não só esse jogo, claro, a temporada toda, mas duas coisas especiais. Tudo que eles fizeram contra o Cowboys, destruíram o Cowboys, e eles podiam ter ganhado do 49ers, mas faltou um taquinho. Isso, acho que vai dar para ele a malícia que você falou que o Shanahan já tem. Eles são os dois frutos da mesma árvore, mas o Shanahan já está há 6 anos fazendo essa reconstrução no 49ers, passou por tudo isso já. Então hoje ele tem essa malícia de mudar o jogo. Assiste só o último drive do 49ers mostra isso. Ele pegou, quando a bola saiu, ele chamou e falou: bom, eu tenho tantos minutos, eu tenho o melhor ataque, eu preciso chegar lá e só fazer um TD. Eu tô 4 pontos atrás, um chute para mim não resolve, eu preciso fazer um TD. E ele constrói uma jogada, ele sabe quem é o QB que ele tem, ele sabe quem são os atacantes que ele tem, e ele faz a jogada. Ele começa a usar muito mais o Kittle, ele começa a usar muito mais o McCaffrey, que ele teve drive que eu falei, por que não correu? Eu em casa pensava, por que ele não correu? Ele fez 3 passes nessa jogada, tendo o McCaffrey do lado dele. Mas assim, é claro que não foi uma decisão do Purdy, foi uma decisão de sideline, né? Então, sim. Você vê que o último drive mostra não só uma maturidade muito grande do Shanahan, e mostra que ele sabia exatamente quem ele tinha em campo, e ele vai buscar exatamente esses caras que ele confiava, as peças, e põe os caras para jogar do jeito que ele, né, ele sabia que podia e como conseguiu. Você fala, mas só jogou um drive. Cara, mas foi o drive que ganhou o jogo. Exato. Então, assim... Ele soube fazer esse drive, tipo, comer o relógio
e aí jogou a responsabilidade deu nas costas do Packers. Na mão do cara, com uma chuva torrencial, e com 1 minuto ele tinha que fazer passe. Ele botou a defesa para trás e falou, passa que eu tô esperando. Ele sabia que o cara não ia andar o campo todo, andar 80 jardas, né? Em 1 minuto só correndo. Ele sabia disso. Então ele esperou, e com aquela chuva, que a chuva apertou muito depois do TD do McCaffrey, né? Foi uma coisa, Sim. Você olhava na tela, você falava, caramba. Então aquilo, e a gente sabe, né? A gente que já teve muito na sideline, você dentro de campo, eu como coach, né? Juntos, inclusive, várias vezes. A gente sabe o quanto chuva é complicado, o quanto chuva favorece a defesa. E se você dá essa vantagem para uma defesa como a do 49ers, meu filho, aí você não vai ganhar. Pois é. Então eu vou fazer aquela pergunta que, para mim, essa pergunta é para lidar com o luto. Em todas essas recentes derrotas para o Packers contra o 49ers nos playoffs, que sempre são críticas, doloridas e difíceis, mas assim, só para a gente saber e aprender a olhar para o futuro com olhos mais animadores, em algum jogo de playoff, o Rodgers jogou 1/10 do que o Love jogou? Eu vou te responder isso, assim, à primeira vista, a resposta é simples, não. Mas eu vou te dizer mais do que isso, porque eu sou o cara que está do outro lado, sofrendo, esperando que o meu time não... em nenhum outro eu tive medo de derrota como eu tive nesse. Em nenhum outro eu cheguei a olhar para o jogo e falei, puta, nós vamos perder, fudeu, vamos repensar até setembro, né? Já pensei no hub, o que eu vou dizer no hub? Juro para você, em momento nenhum, tanto que eu te disse antes de começar, eu levei 1h30 para dormir, cara. Eu levei 1h30 para dormir depois do jogo, repensando o jogo na minha cabeça. Então, assim, em todos os outros, né, agora são 5 derrotas, né, das últimas direto aí. Em nenhuma delas eu tive medo de perder como eu tive dessa vez. Nas outras todas eu falava, não, o 49ers está controlando o jogo, tá lá. Teve um jogo de 30 e tantos, né? Mas assim, um que ficou meio incógnita, mas os 49ers estavam muito bem no jogo, foi o 13-10 lá naquela neve. Mas aquele jogo foi ridículo. Um jogo foi ridículo. Ele foi um jogo assim, não dava medo, não dava esperança, mas não dava medo. Não, foi um jogo estranho. Foi um jogo bem estranho, foi um jogo bem ridículo, mas assim, foi um jogo que o Rodgers jogou muito mal. Muito mal. O que o Rodgers jogou mal naquele jogo foi colossal. Colossal. Tanto foram 10 pontos só, né? Jogando em casa, né? Nas condições que o Green Bay gosta. Supostamente deveriam favorecer Green Bay. Pois é. Né? E o 49ers é um jogo com ST, né? Ele teve um punch bloqueado e no cronômetro zerado do primeiro tempo também um bloqueio de field goal. Nossa, cara. Quando acabou no 2-minute warning, não, o cronômetro tá zerado, era 4 segundos, 3 segundos faltava, o 49ers bloqueou um field goal, não deixou o Packers abrir 3 pontos. E aí o 49ers volta e faz aquele TD que o Hufanga, né, acaba pegando a bola e tem um bloqueio no meio da linha lá de punch, o punch de dentro da end zone, a bola quica, o Hufanga pega e faz o TD. Ganha o jogo com o ST, né? Eu sempre falo que você ganha pela ST. E foi assim, vamos lá, um jogo em que o Rodgers foi o MVP da temporada, com 5 interceptações na temporada, só que lembrando, ele não jogava bola em nenhuma janela onde havia risco. Então o Packers ficou sentado de costas para a sua endzone quase o jogo inteiro, porque o Rodgers não tinha coragem de forçar uma bola. Então, só assim, um feijão com arroz bem feito, né? Quem torce para o Packers e passou por 12 anos aí, desde o Super Bowl, torcendo para o time voltar e ganhar de novo, cara, sinceramente, quem passou por isso não pode olhar para esse time, não pode olhar para o Jordan Love e sentir saudade do Rodgers. Eu amo o Rodgers por vários fatores, tem outras várias coisas que eu detesto nele, mas a partir do momento que eu vi o Jordan Love jogar, eu não tenho nenhuma saudade do Rodgers. Nenhuma. Eu vou dizer uma coisa para você, assim, para a gente encerrar, que eu acho que é uma coisa que serve para você e para todos os torcedores do Packers.
Eu me sinto à vontade de falar do Packers também, não só do 49ers, como eu me sinto à vontade de falar de qualquer outro time, porque assim como você, eu amo muito o meu 49ers, mas eu amo muito mais o futebol americano. E eu consigo assistir o jogo e eu sou um amante de táticas também. Inclusive, eu estou lendo um livro maravilhoso sobre isso. Mas assim, eu assisto os jogos muito prestando atenção em informações, em tática de jogo. Eu gosto muito de fazer isso. Eu vou dizer uma frase que eu sei que você e todos os torcedores do Packers que estão assistindo vão entender o que eu estou falando. A partir de hoje, nós sabemos que o amor só volta em setembro. Mas vocês têm todo o direito de hoje até setembro continuar apaixonado pelo time de vocês, porque o futuro promete ser brilhante, viu? E, assim, aquilo que eu disse no começo, o caminho é esse. Se não houver nenhum erro de trajetória, de percurso, né? O caminho é que vocês, no futuro muito próximo, consigam fazer o caminho que eu vi o meu time fazer, né? O 49ers fazer nos últimos 6 anos, né? O bom técnico, bons drafts, claro, teve tropeços, teve. O Trey Lance foi um grande tropeço no meio do caminho. Mas a gente consertou a rota, né? Ajustou a rota. Hoje o menino que tá, o Brock Purdy é um líder, como eu já vi muitos jogadores do 49ers falar, né? Ele não grita, ele não é... Mas ele é um líder dentro do vestiário, ele é amado por todo mundo, o time gosta dele, os caras querem o suporte dele. Então, eu acho que o Love tem tudo para ser esse garoto também, né? O time, com essa média de idade muito baixa, aponta um futuro grande, né, promissor, tem mais drafts aí, se fizer novos bons drafts, mais algumas pecinhas ali na defesa e tal, manter essa OL nesse padrão que tá, porque você vê nesse jogo, que foi um jogo contra a defesa do 49ers, com o Young, um Bosa, com o Armstead, e ele não foi sacado nenhuma vez. Né? Lembrando que o Packers tem picks de trades para capitalizar esse ano. Eu acho que o Packers vai ter 12 picks nesse draft. Pois é, até por causa do Rodgers, né? Da troca do Rodgers também, né? Rodgers, né? Então, assim, eu acho que dá para ficar apaixonado por esse time até setembro e continuar e esperar a volta do amor. Eu acho que tá indo muito bem. Exato. Né? Bem, no começo da temporada, o 49ers era o meu palpite de Super Bowl, né? Para a NFC. Para a AFC, meu também. Eu tava naquela loucura da AFC, assim, que para mim, eu acho que o Bengals com o Burrow poderia voltar, confiava muito no Bengals com o Burrow, mas também tinha o Jets com o Rodgers, que poderia ser um grande time. Até o Burrow se machucar, tava numa recuperação muito legal o Bengals, cara. Pois é. Então, assim, a AFC foi um pouco complicada, porque teve o próprio Rodgers com o Jets, que era um time que tinha muita peça boa, ele poderia ser um time muito competitivo, mas o Rodgers jogou 3 snaps, então não fez muita diferença. E o Bills... O Bills esse menino, Josh Allen, eu sou um fã incondicional desse moleque. Ele era a minha... Eu acho que o McDermott já tá começando a atrapalhar ele. Eu acho que ali o HC já tá começando a atrapalhar ele. O pior é que o Bills era a minha aposta TFC agora nos playoffs, né? Depois de tudo que aconteceu. E infelizmente... Pois é, eu tava torcendo muito. A gente nunca pode desprezar Mahomes no playoff, cara. Ele tira uns bichos da cartola que você não... Exatamente. E quer saber, eu tô achando que eles vão pro Super Bowl de novo aí, porque eles vão saber jogar contra o Ravens. Eles vão saber jogar contra o Ravens, cara. Eles vão saber. Eles vão saber. Pois é. E eu vou te falar o seguinte, viu? Nessa situação, eu não tenho mais favorito, não. Assim, AFC eu não tenho favorito. E o pior, NFC eu também não tenho favorito, não. Porque eu tenho esse carinho e essa torcida pelo 49ers. Eles eram minha pick, mas eu vou te falar, viu? Esse time de Detroit, há 3 anos atrás, eu comecei a falar desse time. Lá no começo do outro podcast, eu fiz aquele... Eu falei isso no programa com você. Eu assisti o Hard Knocks deles. Isso. Eu comecei Você lembra que... de ver esse time jogar, viu?
Você lembra que quando você estava no programa, eu passei até um corte de um programa, de outro podcast que eu tinha feito um ano antes, Lembro. que era do Crossroads, os times que estavam na encruzilhada, os que estavam subindo e os que estavam caindo. E eu falei do Lions, que o Lions estava no caminho do Super Bowl. Cara, esse time do Lions, ele... Vamos lá. Eu tenho uma característica completamente errada por ser torcedor do Packers. Eu gosto do Packers, mas eu gosto do Lions, eu gosto do Bears e eu gosto do... O Vikings é o único time que, assim, eu gosto do Vikings, mas às vezes ele me irrita, sabe? Às vezes ele irrita até os torcedores deles. Então... E aí o Vikings é o único time, assim, da divisão que eu acompanho menos. Mas, assim, existe um podcast, o The Paul Farrington Show, que é de torcedores do Vikings. Eu quase torço pro Vikings de tanto que eu gosto desse podcast. Olha que legal. Que é um dos... Que, assim, eu tenho essa característica, tá? Eu assisto podcasts de torcedores do Bears, do Vikings e do Lions. Principalmente esse ano foi muito especial, porque esse ano, o que esses caras falaram do Jordan Love, assim, o assunto desses caras era o Jordan Love. E aí teve um dos caras, inclusive, que depois o próprio Aaron Rodgers acabou dizendo isso. Porque o torcedor do Bears falou, o Packers nos playoffs é o meu Super Bowl. Porque eu passo o ano inteiro esperando o Packers perder nos playoffs. E o cara falou isso. E aí... Então, assim, e ele falou que ele comprava cerveja, ele fazia festa, ele pendurava a bandeira. Aí ele falou assim: eu tenho banner pronto para descer o banner quando o Packers perder nos playoffs pro Cowboys, por exemplo. Então, assim, esse tipo de picuinha entre as torcidas é muito legal. E eu gosto de acompanhar os podcasts dos outros times da divisão também. E o Vikings é um time que, assim, cara, se não fosse por esse podcast, eu acho que eu odiaria o Vikings, mas eu gosto tanto desse podcast que não dá, eu gosto deles também. Mas é um time que me irrita às vezes e, cara, sério. Eu adoro, eu dentro da minha divisão, eu sou igual a você, eu gosto muito de ver o Seahawks jogar. Eu gosto muito do Seahawks. Meus dois sobrinhos torcem, né? O Sala e o irmão dele, o André, torcem pro Seahawks. Eu gosto de ver o Seahawks jogar. Na época do Legion of Boom lá, pelo amor de Deus, eu que sou coach de origem defensiva, né? Porra, adorava ver os caras jogar. Demais. Vibrei muito com a chegada do Sherman no 49ers, né? Que fez a nossa defesa crescer muito. Gosto muito de ver o Rams jogar, né? E tal. Talvez, mas o Sean McVay também, outro time que a gente pega aí, junta o LaFleur, o Shanahan e o McVay, mais ou menos mesmo estilo, coisas muito parecidas, muito rivalidade entre eles crescendo. Talvez o único time, assim, mais ou menos é o Cardinals, assim como você com o Vikings. Você gosta meio... Eu também. O Cardinals, para mim, também, assim... O Cardinals é um time que podia ser melhor. Assim, eu acho que eles tiveram um erro de percurso aí, insistiram bravo de trazer um QB específico para tentar jogar em air raid na NFL, não funcionou, nem o QB, nem o esquema. Trouxeram um cara lá, o técnico veio lá do college específico para instalar o air raid, mas talvez até tivessem coaches melhores de air raid no college, com certeza tem, mas então assim, não deu certo, né? E aí eles estão tentando reajustar isso aí, porque perderam o Cliff Kingsbury lá. Mas até o Cliff Kingsbury lá no Cardinals foi até interessante, porque as temporadas ele tinha os melhores 10 primeiros jogos e depois o time ruía. E aí foram ver que no college ele tinha uma trajetória parecida. Os times tinham uma primeira metade das temporadas que era incrível e depois tudo ruía. E eu achei isso, cara, bizarro, né? Parece uma coisa assim limitada, né? É muito bom que é surpresa, mas os caras começam a estudar e falam, peraí, cara, meu cara tá repetindo tudo igual. Aí, de repente, e se a gente marcar aqui? Aí, de repente, acaba o jogo dele porque ele não consegue ajustar, né? Era um sistema muito bom, mas ele não conseguia fazer ajustes. Né? Eu acho que lembra um pouco até algumas discussões que a gente teve sobre o próprio Eagles nessa temporada, porque o Eagles era um time claramente limitado.
Você assistia claramente limitado, mas ele jogava mal, jogava feio, era limitado, mas ele conseguia avançar com uma execução. Só que a partir do momento que alguém achou, opa, a resposta aqui, ó, você... O Foreigners deu aquela amassada neles e mostrou o caminho, eles não vieram de mais ninguém, né? Exatamente, e nunca mais. Então, assim, tanto a defesa quanto o ataque eram limitados. A partir do momento que ficou claro para todo mundo onde estava a limitação, eles não conseguiram fazer nenhum ajuste e todo mundo ganhou deles. 10-1 e depois desse jogo ficaram 1-6. Quer dizer, 1-6. Assim, então os caras não... É bem isso, né? Parece que alguém mostrou como é que funciona, os outros olharam, e todo mundo assiste vídeo lá, falaram, então era só isso? Beleza. Não deu mais. E Coelho, animado para o jogo contra o Lions? Tô sim. Eu acho que eu não gosto de usar a palavra fácil, porque fácil nunca é, mas eu acho que o Foreigners pode ajustar as coisas para tornar o jogo menos sofrido e tal. O Lions é um excelente time, tem uma defesa incrível, mas como toda defesa, uma front seven muito forte, eu acho que tem uma coisa na defesa na defesa do Lions que vai favorecer o 49ers. Eles são muito intensos ali na box, muito intensos no front seven, né? O Aidan Hudson teve 2 sacks nos 2 jogos dos playoffs agora, então, 4 sacks nos playoffs. Só que o problema é que esses avanços deles deixam um buraco atrás ali na hook, exatamente onde o 49ers gosta de meter bola rápida. É verdade, eu vi isso também esse final de semana. Aquele buraquinho ali, o 49ers adora aquele buraco ali. E aí o Lions vai ter que ler isso. Ou ele deixa de dar a blitz, e aí a front seven perde a força para fechar o buraco, ou eles vêm e esperam que o 49ers não faça o que eles estão esperando, não tenha tempo de fazer. Mas eu acho muito difícil, cara. Essas jogadas rápidas na hook, essa bola curta que depois ganha a jarda depois ali do 49ers é muito forte. Às vezes é o McCaffrey que passa para receber bola ali. Então, sim. E ele fez isso nesse jogo do final de semana também. Muito. Eles colocam dois tight ends, bloqueiam e ele manda uma bola curta ali pro McCaffrey, né? Ele passa e recebe atrás ali, né? E a bola sai da mão do Purdy muito rápido para isso. Então, assim, vai ser um jogo de xadrez, como todos são, mas esse vai ser um grande jogo de xadrez, porque o ataque deles também, a gente tem que ter uma atenção muito grande com o Laporta, né? Que é um tight end de 10 TDs. O Zach Ertz assinou hoje com o Lions. Mas o Zach Ertz estava no sofá de casa. Não, assim, tipo, necessidade, né? Mas ele vai ser um bom backup ali pro Laporta. Mas aquele Sam Brown é um perigo recebendo bola. E o 49ers mais uma vez mostrou o Amon-Ra Sam Brown, mostrou que tem essa deficiência lá na secundária, principalmente nas bolas longas, as bolas fundas, faz muita falta, chegou a dar uma falta de 41 jardas, no momento que não podia. Então, assim... E foi, essa falta foi exatamente em cima do Bo Melton, que no snap seguinte fez o TD. Aquele TD no fundo da endzone. Era uma terceira para 21, né, querido? Era uma terceira para 21, pelo amor de Deus, fazer uma falta naquela bola, não dá, né? Já tinha que estar lá esperando ele pegar de frente, não correr atrás do cara e fazer a falta. Mas, enfim, são ajustes que terão que ser feitos. Eles, com certeza, estão estudando isso essa semana inteira. E os dois times, né, vão se estudar. Eu, como coach, já mandaria um recado. Shanahan, tem essa bola aqui atrás. Mas, assim, vai ser um jogo muito legal. Muito legal. Então é isso, Coelho. Eu vou ficar esperando, então, o teu programa dessa semana falando sobre o jogo aí, se quiser fazer uma previsão dessas coisas. Aí a galera vai poder acompanhar no canal. E, mais uma vez, boa sorte aí no jogo do final de semana. Espero ver você falando do Super Bowl aí. Quem sabe? Estaremos juntos. Quem sabe você vai ter... Quem sabe ter o programa estreia para comemorar o Super Bowl do 49ers, olha só. Quem sabe? Eu espero que sim. Eu tô bem esperançoso. Eu acho que esse é um que o ano Gold Rush deu sorte. Deu sorte, imagina.
Eu acho que o 49ers tem um ano promissor, assim. O elenco é fortíssimo para chegar no... Eu já tô até imaginando a thumb, assim, né? Daí tá lá Gold Rush, Super Bowl Edition. É super... Olha, que os deuses do futebol americano te ouçam. Olha só. Não Vamos vejo a nessa. hora de ter um Super Bowl Edition do Huddle Packets também falando do Packers. Quem sabe ano que vem. Mas eu tô bem feliz, cara. Foi uma temporada maravilhosa. Eu falei sobre isso também, eu postei sobre isso. Eu comecei a torcer pro Packers exatamente na transição do Favre pro Rodgers. E foi muito legal, sabe? Porque no terceiro ano do Rodgers tá curtindo, uma vitória de Super Bowl. Foi maravilhoso aquilo. Mas, cara, esse ano, para mim, foi mais importante, intenso, emocionante e até apaixonante do que os meus 13 anos de Rodgers, por exemplo. Então, assim, então acho que cabe bem a minha frase, né? O amor só volta em setembro, mas até Sim. lá dá pro torcedor do Packers ficar apaixonado pelo time. Cara, foram situações muito diferentes. Eu acho que esse ano, mais a diversidade, o fato de ser o ano do Huddle Podcast, primeiro ano do meu podcast, podendo produzir conteúdo, acompanhando desde, cara, no começo da temporada, fiz o programa falando sobre o Love. Na semana 3 eu fiz o programa falando sobre o Love. Na semana 10, fiz o programa falando sobre o Love. Aí agora falando sobre o Love, sabe? Então, eu acho que isso fez muita diferença nessa temporada para mim. Porque mesmo vivendo emoções aí fortes nas outras temporadas, eu tava consumindo, sabe? Esse ano não, esse ano foi um ano que eu estava muito mais envolvido, até pela produção do podcast. Então, para mim, esse ano ele encaixotou, vamos falar assim, muito mais emoção, sabe? Acompanhando o Packers e incrível. Certeza. E eu estou bem satisfeito com o 49ers, eu acho que eu tenho acompanhado toda essa evolução, desde antes do Shanahan, né, como a gente já falou aqui, né, desde lá do Harbaugh, e de toda a confusão, e de toda aquelas 5 temporadas horríveis, não indo para playoffs e tudo, e agora nós estamos aí até com possibilidades, né? Pelo menos teoricamente, favoritos para o estar no Super Bowl, né? Teoricamente, né? Mas, então, assim, eu estou bem satisfeito com o meu time. Entendo porque os haters estão tão bravos com o Purdy e com o time, que é quem está ganhando geralmente, né? Entendeu? Eu entendo, o garoto é novo, ninguém esperava tudo isso. Mas ele não é tão bom assim. Não é tão bom assim, mas o time tá indo, né? Então. E vamos lá, mesmo se ele não for tão bom assim, olha que ele tem ao redor dele, cara. Se você pegar, e não é só isso, né? Se você pegar, ele tem o melhor pass rating da temporada, ele é número 1 em passes na temporada, ele é o número 1 em jardas da temporada. Então assim. Mas vamos lá, no fim das contas, quem ganha não é o time? Quem ganha não é exatamente a união de todas essas peças? O problema é que, assim, nunca é QB contra QB, né? Nós que vivemos o futebol americano de dentro dele, não é QB contra QB, cara. É time contra time, é esporte coletivo. É time contra time. Sim, o Super Bowl do ano passado, vamos lá, o Super Bowl do ano passado, a gente discutiu isso no programa. O Super Bowl do ano passado, quem ganhou foi a sideline. Sim. Quem ganhou foi a sideline. Com certeza. Então, assim, essa discussão é overrated, essa discussão de QB. O cara, ele tá lá desde a primeira semana, ele tá jogando o ano inteiro, ele jogou bem, ele tem número, ele é QB de sistema? Parece ser. Isso é defeito? Talvez não. O que a gente tá falando sobre o Brady? O sistema funciona. Se ele fosse um QB de sistema e o sistema fosse ruim, não ganhava nada. Pois é, exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, o ponto principal, e aí eu vou entrar numa questão que eu falo muito, mais do que sistema, mais do que qualquer coisa, é o ser humano. O cara funciona com o time dele ao redor dele, ele funciona com a comissão técnica, sabe? As pessoas jogam por ele, as pessoas estão fazendo o que estão fazendo por ele, como você mesmo disse. Cara, então desculpa, não é o número dele, ou a pick no draft, ou qualquer outra coisa que significa o que esse cara é. Assim, eu tenho minhas críticas em relação ao Shanahan, e não em relação ao Brock Purdy,
porque eu acho que o Shanahan se coloca, às vezes, numa posição ruim em relação a quarterbacks. Eu acho que você vai lembrar que o Xavier fez uma trajetória dos QBs que passaram pela mão do Shanahan, e todos os QBs, tem até o corte no canal, a galera pode procurar, é a timeline do Kyle Shanahan. Todos os QBs têm, de alguma forma, uma carreira meio conturbada e meio curta, sabe? Alguns por lesão, outros, enfim, tipo, por situações diversas, mas é curiosa, assim, eu acho que vale todo mundo que gosta do Shanahan, vale a pena ver. E no 49ers, ele teve um histórico de lesão muito grande na posição de quarterbacks. Inclusive o ano passado, o próprio Purdy. Então, assim, a discussão sobre o Purdy, ela não é uma discussão que pode ser conclusiva. Vamos lá. Porque, em primeiro lugar, ele tem um time muito bom ao redor dele. Em segundo lugar, ele tem um head coach muito bom, fazendo chamadas muito boas. Então, por que você vai isolar o talento sozinho dele, como se o mérito dos números, do que ele apresenta e do que ele faz não importasse? Quando, na verdade, o time é o conjunto. Claro, sabe? claro. E você não tem como analisar o Brock Purdy jogando uma bola na parede no quintal da casa dele, porque isso não é relevante. Você analisa o que você vê em campo, e o que você vê em campo é ele conduzindo esse time. Sim, com certeza, com certeza. E assim, foi muito importante até eu ver esse vídeo que eu te falei, né? Essa entrevista com os meninos da defesa que eu falei, onde eles falam que a coisa que ele mais ouve na sideline é "We got your back". Os caras da defesa, ó, vai que a gente te suporta. Isso aí, vambora. Então, assim, um paralelo. Ele é o líder, cara. E isso também importa, né? Isso também importa, também faz parte do jogo, né? Um paralelo do Brock Purdy é o Jared Goff jogando o Super Bowl pelo Rams. Todo mundo falava que o Jared Goff era tipo um drone controlado pelo Sean McVay. Cara, mas estava no Super Bowl. Estava no Super Bowl. Ganhou? Não ganhou. Aí o Sean McVay foi atrás de um QB que ele queria que fosse mais decisivo, trouxe o Stafford, ganhou. Esse ano, o Lions ganhou do Sean McVay e do Stafford. Então, e tá assim, lá na final da conferência com o Goff. Exatamente. E o Goff sendo Goff, não sendo um robozinho controlado pela sideline, entendeu? Então, assim, mais uma vez, essa discussão que tinha sobre o Goff é muito parecida sobre a discussão que existe sobre o Purdy. Nada impede de, eventualmente, se o Purdy estivesse num outro time, ele tá fazendo os mesmos números, mesmo jogando num outro estilo, jogando diferente, mas você não vai saber disso até acontecer. Então, por isso que eu digo, é uma discussão que não deveria ser uma discussão. Ela realmente é um papo de hater. Para mim. E foi a discussão a vida inteira do Brady, né? Guardadas as devidas proporções, falando só do extra-campo, né? Da discussão extra-campo. Ele é um QB de sistema, tudo bem. O cara tem 7 anéis, 6 com um time e 1 com o outro. Mudou de time agora, como é que vai ser? Ele foi lá e ganhou de novo. Já o Belichick, sem ele, não fez nada. Então, será que era o sistema que funcionava? Ou o sistema só funcionava com ele? Então, sabe, eu vi jogadores. É maravilhosa de ter também. Eu vi jogadores dizendo: o sistema em New England destrói os jogadores. As pessoas só aceitavam porque, se eles estavam lá, eles estavam, tipo, porque eles sabiam que eles iam vencer. E quem levava as pessoas lá era o Brady, não era o Belichick. O Brady era o cara que atraía os jogadores ficavam porque eles sabiam que eles iam vencer. Claro. E eles sabiam que eles iam vencer, então eles aguentavam, mas eles falavam, era humanamente destrutivo jogar o sistema do Belichick. E quando esse sistema não vence, ele não se sustenta. Porque o Brady atraía os jogadores ficavam porque eles sabiam que eles venciam, mas assim, sem o Brady eles não venciam. Então esse sistema que destrói jogador não tem como ter sucesso. Então, não, assim. E com a saída dele aconteceu exatamente isso, né? Ele só que a gente não ia para lá, para o Bucks e a gente não ia saber essas histórias sem a gente separar os elementos, e a gente não vai saber nada sobre as histórias atuais sem separar os elementos. Então, não tem por que a gente ter essa discussão. O que a gente tem é um ótimo resultado. Exato. Bem, vamos encerrar por aqui, então. Vamos, querido. 1h20, mas assim, a gente vai bater mais papo sobre isso ao longo do ano aí. Vai ter mais coisa interessante. Fazer uns programinhas aí pré-draft também, pra gente discutir coisas legais que vem pela frente. Coelho,
mais uma vez, parabéns pela vitória, Obrigado. pelo seu time. Valeu. Boa Valeu. sorte no domingo. E vamos bater mais papo sobre isso ao longo das Vamos semanas aí. Parabéns pelo mais, seu time. Você tem toda a razão em estar esperançoso. Apaixonado. Até setembro. É uma boa volta. Homero, in love. In love demais. É assim. Valeu, Coelho. Até mais. Valeu, até mais, querido. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.